A paz do Senhor. Quem foi Balaão? Balaão era profeta? A Bíblia não diz que Balaão era profeta e também não diz que Balaão não era profeta. A Bíblia diz que Balaão tinha o Deus de Israel como seu senhor e que consultava o Senhor quando necessitasse. Números capítulo 22, versículo 18 ao 19. Balaão não era israelita, mas alguém que era conhecido como um adivinho. Alguns acreditam que Balaão foi um verdadeiro seguidor do Deus de Israel, mas que mais tarde se afastou da fé, tornando-se um feiticeiro. Balaão foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. Números capítulo 22, do versículo 5 ao 6. Balaque estava com medo dos israelitas, por isso pediu que Balaão amaldiçoasse o povo hebreu. Balaque ofereceu dinheiro para Balaão se ele fizesse o que ele queria. Números capítulo 22, versículo 7. Tem quem acredita que Balaão foi até Balaque por causa da grande soma em dinheiro que receberia caso fizesse o que Balaque queria. Balaão consultou a Deus sobre o desejo de Balaque e olha o que Deus disse para Balaão. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Números capítulo 22, versículo 12. Obedecendo à voz de Deus, Balaão falou que não iria fazer o que Balaque queria. Não gostando da resposta de Balaão e não desistindo, Balaque insistiu. Balaque mandou novamente seus homens até Balaão para falarem a mesma coisa. Balaão consultou novamente o Senhor, que permitiu Balaão ir até Balaque. Números capítulo 22, versículo 20. Só que Balaão errou em ter consultado o Senhor novamente sobre o mesmo assunto. Quando Deus fala uma só vez, está falado. Lembra que na primeira consulta Deus disse para Balaão não ir até Balaque? Na segunda consulta Deus permitiu Balaão ir com Balaque, mas Deus se irou com isso. Números capítulo 22, versículo 22. Balaão não deveria ter ido nem que corresse risco de vida. Assim é conosco também, comigo e com você, que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus Cristo. Sabemos que não devemos andar com certas pessoas, nem frequentar certos lugares e nem praticarmos certas atitudes, pois se assim o fizermos, a ira de Deus sobre nós cairá. Por causa de Balaão ter ido, por ter desobedecido a voz de Deus, quando na primeira consulta Deus disse para Balaão não ir conversar com Balaque, um anjo foi enviado para matar Balaão. Durante a viagem, a jumenta de Balaão começou a agir de um modo estranho. Não gostando, Balaão começou a espancar a jumenta. Números capítulo 22, versículo 23. A jumenta estava agindo de forma estranha porque estava vendo o anjo do Senhor na sua frente. Então Deus fez a jumenta falar. Que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Números capítulo 22, versículo 28. Então Deus abriu os olhos de Balaão, fazendo com que ele visse o anjo que estava em sua frente com uma enorme espada, pronto para tirar sua vida. Números capítulo 22, versículo 31. Deus fez isso novamente em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Mas não com Balaão. Foi com o moço que estava com o profeta Eliseu. Ao ver o anjo, Balaão se prostrou dizendo: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Números capítulo 22, versículo 34. Com isso, Balaão iria voltar para casa. Mas Deus disse para ele ir até Balaque, mas que somente falasse aquilo que Deus mandasse. Números capítulo 22, versículo 35. Ao chegar até Balaque e conversar com ele, Balaão consultou mais 3 vezes ao Senhor pela mesma causa. A resposta de Deus foi a mesma. Após isso, Balaão voltou em paz para sua casa sem amaldiçoar os israelitas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Jamais, never, nunca, deseje o mal para alguém ou para alguma nação, principalmente para o povo judeu e a nação de Israel. Balaão errou em ter ido conversar com Balaque, mas acertou quando não fez o que Balaque queria que ele fizesse. Mas Balaão errou novamente e foi feio o erro que cometeu. Balaão aconselhou as mulheres moabitas a levar os israelitas para a prática dos pecados sexuais.
Números capítulo 31, versículo 16. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Números capítulo 25, versículo 1. Por causa desse pecado, Balaão foi morto junto com os moabitas pelos israelitas. Números capítulo 31, versículo 8. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se Balaão não tivesse trazido desgosto para Deus, com certeza Deus não permitiria que Balaão morresse antes da hora. Isso vale para nós também, para mim e para você, pois devemos vigiar nossa vida contra o pecado, pois o pecado traz morte física e espiritual. Pedro disse a respeito dos falsos mestres que eles abandonaram o caminho da justiça, se extraviando, seguindo pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça e que por isso foi castigado pela sua transgressão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 ao 16. A respeito dos ímpios, Judas disse que eles andam no erro de Balaão. Judas, versículo 11. João disse que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, fazendo também com que eles comessem comida sacrificada aos ídolos e também a praticarem a prostituição. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Balaão era crente em Deus e conversava com Deus, mas ele não vigiou e pecou. Assim é também comigo e com você, que somos crentes em Jesus Cristo. Ai de mim e de você se formos motivo de algum escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que venham. Mas ai do homem por quem o escândalo vier. Mateus capítulo 18, versículo 7. Um dos motivos do ateísmo estar crescendo no Brasil e no mundo é um mau testemunho, um escândalo vindo da parte de alguém que diz crer em Deus. Acreditam alguns também que Balaão tinha fama de ser um profeta mercenário, aquele que cobra para lançar uma profecia, aquele que cobra para pregar, aquele que cobra para orar. Dias atrás, fiquei sabendo que um homem cobrou R$1.000 por uma oração. Infelizmente, muitos cristãos não entenderam o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça você recebeu, de graça você deve dar. De graça você recebeu o evangelho e de graça você deve anunciar o evangelho para as pessoas. Não seja como Balaão.